agora temos ele na conversa, o senhor Nauan, que tem uma pergunta para você. Fale, Nauanzito. E aí, tudo bem? Tudo Eu tô bem. só escutando aí vocês e eu concordo muito com o que o Caio tá falando sobre a participação da Anne na questão de a briga com a Haddad era insuportável. Desculpa, Anne, eu te amava, real, mas assim, assistir você se desgastando ali com aquele cara era insuportável. Assim, chegou um momento que Imagina pra eu mim. desligava porque eu não conseguia mais. Eu imagino, mas era muito ruim de assistir. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é importante da gente frisar, e eu não sei se você teve a oportunidade, porque é muito recente que você saiu, de ver a sua participação na Vila, mas das duas edições da Grande Conquista, eu acho que você foi a participante que conseguiu mais protagonismo de edição no meio de tanta gente. Todo dia tinha um update na edição da tua história, assim. Todo dia tinha um capítulo do que a Anne estava fazendo na Vila, e dificilmente os participantes conseguem fazer isso no meio de tantos outros participantes, né? Então, você conseguiu se tornar interessante para a edição de uma maneira em que a gente gostava de acompanhar. Tanto é que você é a primeira que sobe, junto com o Céu, e todo mundo na internet questionava o Céu ter subido, mas ninguém questionava você ter subido, porque todo mundo sabia que a Grande Conquista, o nome que tinha ali nas primeiras semanas era você, não tinha outro nome. Depois, se você olhar os episódios, eu não estou puxando o saco, tá? Mas se tu olhar os episódios, tu vai ver que tu conseguiu um protagonismo que algumas pessoas sumiam na edição, começavam bem e sumiam, tipo a Vivi Fernandes, ela começou com um espaço na edição que eu achei que ia render e ela sumiu. Até porque ela não se mostrou muito interessante. Eu acho que minha pergunta vem mais para esse lado da Vila mesmo, que eu acho que é onde você brilhou. Acho que você foi muito craque do jogo ali. O que tu pensava quando tu entrou na questão da Vila, assim, o que tu pensava em fazer para aparecer? Se você tinha noção de que você estava tendo esse espaço, sei lá, pelo movimento das câmeras e tudo mais. E tem um ponto específico que foi até no self-service, que eu não sei se você chegou a ver, o Cadu, que brigou com você, vocês até tiveram uma zona de risco juntos, aí teve uma discussão, e o Cadu foi no self-service e disse que essa briga foi arranjada por vocês dois, que vocês combinaram essa briga e que talvez você tenha até esquecido que houve essa combinação e tenha pegado realmente um A maior com ele, mas que vocês combinaram anteriormente para aparecer na edição, porque no ao vivo não tinha como cortar. Mentira. Então fiquei na cabeça, será que a Anne ela tá forçando essas situações para aparecer, o que não é errado, na minha opinião. Acho que depois, com 99 pessoas ali, eu ia forçar também, mas eu até te achar muito mais inteligente nesse aspecto, mas eu queria saber se as tretas eram arranjadas, se você arranjou treta com outras pessoas, e se essa do Cadu foi arranjada mesmo, ou ele é só biscoiteiro, como eu imagino que seja. Que isso. Gente, olha, eu sei que na Fazenda tem um troféu, né, no final da edição, Galinho de Ouro, mas se puder der o troféu mentiroso das 100 pessoas, deem pro Cadu Rodrigues, por favor, porque ele é muito mentiroso. Pra quem não tá entendendo, a gente tem essa cena porque foi aqui, que é o seguinte, teve uma briga, a Anne, ela virou um meme, você lembra? Jogada de cabelo? Eu lembro não sei o que, eu quero ser a Nicole Balls. Não, E aí ela joga o cabelo. eu tava falando pra ele assim, fala com a minha mão. Aí ele falou, você tá fazendo igual a Márcia lá dentro. Eu falei, não, amor, aprendi isso aqui com a Nicole Balls na Fazenda, beijo. Aí eu falei pra ele, fala com a minha mão. E aí ele, você não é nada, Nicole, amiga, essa daí não tem nada a ver contigo. E ele começou a gritar muito. E naquele momento eu tava nervosa, porque eu não sabia se eu ia ser eliminada, era a primeira zona. Então eu tava tentando me concentrar ao mesmo tempo, manter a pose ali e ouvindo tudo aquilo. E do lado também tinha o Haddad, que também tava gritando que eu não ia dormir, falando que ia fazer motim, etc. Então ali eu tava tentando respirar, e não foi combinado, e ele reclamou que eu só pensava em cabelo, ele falou pra eu guardar esse meu cabelo, porque tinha acontecido que eu tava dormindo no chão ali. E eu falei pro pessoal que eu não queria que ninguém pisasse no meu cabelo. E eu falei que eu queria uma chapinha também lá do mercadinho. E ele não aceitou. Aí eu falei, amor, você tem que aceitar. Aí eu falei, amor, você tem que aceitar. Ele aceita o quê? Aceita o quê? Eu fiquei calada lá, esperando. Essa foi uma treta que você saiu muito bem, porque ele tava completamente fora da desequilibrado casinha. E você só... Sim, tá bom. Mas era uma treta que eu queria que os dois voltassem pra continuar. E ele vazou. A gente tava junto no react nesse dia, né? É verdade. Vamos ver um pouquinho dessa treta e o que ele disse aqui, pra você poder dar sua versão. Nossa, que mentiroso. Sua amiga tá preocupada. Sabe quem tava preocupada ontem de pisar no teu mega hair? Põe essa merda do cabelo dentro da blusa. Ai, o meu mega hair. Você queria chapinha.
Pra passar no cabelo, dá licença. Quer uma vida de donzela, vai pra casa. Vai passar chapinha em casa, vai dormir na tua cama. Bela adormecida. Seguidora da Márcia, ó, fala Maria com a mão, vai é com a isso. Seguidora da Márcia? É, porque Maria Maria fala vai com a minha mão. Meu amor, sou seguidora de ontem já Nicole foi assim. Balls. Seguidora A de Nicole Nicole é minha Balls. amiga, Sim, te ó. amo, Nicole, Aqui, passando ó. carnaval junto, Nicole ó. fala com a minha mão. Sim, Essa aprendi daqui não com parece ela, a Nicole, não. maravilhosa. Nicole tava na algazarra e na farra. Bom, deixa ela. Quando ela sair, ela conta a verdade. O que Qual que é a aconteceu. verdade? Ah, não, estamos aqui. A mulher já foi pra mansão. Sei lá em que mês que ela vai sair. Vai sair em julho. Qual é sair a em julho. verdade dessa treta? Gosta, né? Qual é? Aquela treta não foi bem uma treta. A gente já tinha falado lá dentro da casa que quando a gente fosse pro ao vivo, a gente ia armar uma lá fora. Vocês combinaram a treta? É que acabou tomando uma proporção muito grande ali, mas a gente tinha falado que ou eu ou ela ia ficar, um dos dois, ou se os dois ficassem, a gente meio que combinou de no ao vivo, que era um momento que não tinha como não aparecer nada, a gente dar uma brigada lá fora. Olha! Eu até saí do programa, mandei uma mensagem lá pra ela no direct, pra família dela, falando, gente, olha, desculpa lá, a gente tá com os ânimos exaltados, porque eu não sabia, a gente ia deixar pra contar isso só quando ela saísse. Mas, enfim, tá aí o pessoal falando, não é bem uma briga, não. A gente não tinha nada contra, tanto que ela falou no outro dia. Ela falou, eu não tenho raiva do Cadu, não tenho vídeo. Ela falando, aquilo que tava ali era um personagem, eu sabia que era um personagem, eu tenho raiva do fulano. Mas também não assumiu que tinha combinado a treta. Claro que não, né? Mas como é? Foi tipo assim, num cantinho ali? Qual que Não, foi isso? a gente tava falando, foi no dia que a gente tava conversando... Não me lembro. A gente tava conversando ali e a gente falando do pessoal que tava aparecendo bem e tal. E a gente falou, no ao vivo não tem como não aparecer. Falei, vamos causar uma treta no ao vivo, então. Daí ela falou, vamos causar uma treta no ao vivo. Mas eu não sei se chegou na hora, ela levou pro coração ou não levou pro coração ali aquela treta. Mas aí, momentos antes da gente ir, a gente se despediu. Ela fala lá, o pessoal, o Cadu veio, falou umas palavras bonitas comigo e tal. A gente se despediu e falou, lá fora a gente causa. Tensão. Momentos de tensão. Gente, eu gostaria de começar falando que, assim, o Cadu é assessor, né? Então, ele sabe bem como mudar o sentido das coisas. Então, não foi nada combinado, aquilo foi uma reação natural. E o que eu falei que a gente conversou foi o seguinte, conversamos sim, porque após eu dizer pra todo mundo que eu era uma mulher trans, ele não gostava de mim lá dentro, tá? Ele sempre tava ali com um grupinho que era contra mim em qualquer coisa. Quem era esse grupo? Michele, Vanessa, Heitor, Cadu. Então, essas... Não gostavam de você? Não gostavam de mim. Não gostavam de mim, inclusive quando eu voltei da zona ali, tinha gente que me abraçou antes de eu ir lá pra arquibancada. Quando eu voltei, algumas pessoas me falaram que elas ficavam falando que eu tinha que sair, etc. O Cadu era uma dessas pessoas. Então, quando eu contei, gente, eu sou a primeira mulher trans a participar do reality e tal. Então, ali, muitas pessoas vieram conversar comigo. E aí eu conversei com ele, ele falou, vai lá na clínica do meu namorado, que não sei o quê, a gente pode se ver lá fora, caso você saia, tal. Falei, claro, Cadu, e ele me tratou muito bem ali. E aí, quando nós vamos pra arquibancada, eu tava conversando com a Mari sobre dormir. Que a gente precisava dormir, que o pessoal precisava, né? Imagina, você tá numa casa com 46 pessoas, a casa é desse tamanho, você dormindo na porta de banheiro, teve um dia que eu dormi numa cadeira, então eu precisava realmente que a gente desse essa trégua para poder dormir. E aí, conversando lá com a Mari, ele se meteu, aí o Haddad se meteu, e aí eu fiquei muito surpresa com essa atitude dele falar essas coisas pra mim, falar o que ele falou do meu cabelo, tal, e minutos antes ele ter sido uma pessoa maravilhosa comigo. Então isso me chocou, a atitude que ele foi lá dentro da casa e o que ele fez ali no banco. Mas então, eu tenho uma... isso só me mostra que quem era personagem era ele.